a cruz, foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Em que quero obedecer, só tu podes me valer. Minhas obras eu bem sei, nada vale a lei. Se eu orasse sem cessar, trabalhaste sem cansar, todo inútil, todo em vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti, Senhor, só em teu amor. Todo indigno e tudo sou, és em ti perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava-me o pecador. Quando a morte me chamar, e aquecido entrar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar. Quero em que só amém. Tropeçando, mas saiu. Jesus, a intenção é a que vale. Mas cuidado na letra e tudo mais. 75. Tentado não cedas, ceder pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até na rocha eterna.
O retorno ficou maravilhoso, glória a Jesus. 400 em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus o meu em Jesus eu sempre te vencer. É verdade, Jesus. Glórias ao Senhor, glórias a Jesus. Meus queridos, vamos ouvir um número pela nossa Orquestra Verbos. É bem verdade que hoje o número de componentes está bem reduzido. A irmã Belinha está num curso e alguns componentes não puderam vir, mas os que estão aqui vão, com seus instrumentos e com muita alegria, louvar o nome do Senhor nosso Deus com hino. Glórias a Jesus. Meus queridos, eu vejo aqui que os setores ainda não chegaram, mas vai chegar, sim ou não? Vai, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Jorge Luiz para trazer as informações da programação que já chegou em suas mãos, das programações que chegaram, e também apresentar os setores, os irmãos que aqui já se encontram, porque a gente tem que prosseguir de uma forma mais acelerada
na liturgia do culto de hoje. Pronto, pastor Jorge. Amém. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos alegres nesta noite por mais um culto de doutrina aqui no nosso templo, sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Queremos saudar também a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. E hoje nós queremos destacar a presença dos setores com participação especial, setor de número 3, coordenado pelo pastor Ladigerto Fernandes. Setor 3, fique de pé. Muito bem, aqui é uma representação, creio que ainda o restante vai chegar, não é? Muito bem. Também o setor de número 4, coordenado pelo pastor Erineudo Caetano. Fique de pé, os irmãos ficaram muito para trás. Se quiserem, podem vir um pouco mais para frente. Setor de número 4. E a igreja quer receber os nossos irmãos, setores 3 e 4. Bem-vindos no Senhor. Vamos dizer, sejam bem-vindos. Muito bem, são todos bem-vindos. Meus queridos, neste momento, o nosso pastor Miranda, pastor desta igreja, supervisor deste campo, ele dará prosseguimento ao culto divino, culto de ensino da gloriosa palavra de Deus, e todos dizem amém. Pronto, pastor, informando ao querido pastor Miranda, que convidamos esta noite também, é o cantor Márcio Azevedo, para ele com todos nós, no momento que o pastor julgar oportuno, dá oportunidade para ele cantar o hino da colheita. É a forma de recebermos o nosso presidente, já que estamos no ano da colheita. Amém, irmãos? Pronto, pastor. Lá para as tantas, o senhor. Ok. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Privilégio nesta noite, estamos aqui na casa de Deus para engrandecê-lo, exaltá-lo, que Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Todos são bem-vindos e eu quero agora, antes mesmo que fora apresentado, convidar o pastor Abdênego Xavier. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Parnamirim e, consequentemente, supervisor daquele campo eclesiástico. Ele vai fazer a leitura da palavra de Deus. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida do pastor Miranda, pela vida da igreja em Mossoró. Ao mesmo tempo, convido os amados irmãos para que comigo abram as vossas Bíblias na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, nós iremos ler juntos a partir do versículo de número 31, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, e iremos ler até o versículo de número 39. Quantos já encontraram, digam comigo amém. Amém. Então passaremos a ler em nome de Jesus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, pastor Miranda. Maravilha essa palavra, irmãos. Independentemente de qualquer comentário, a leitura já edifica. Saber que temos um Deus com esta capacidade. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra lida, por estarmos aqui, aqueles irmãos que já chegaram, outros que ainda vêm em caminho, que tudo seja para a glória do maravilhoso nome do Senhor. Eu vou convidar aqui o nosso patriarca, José Hermínio Pereira, para fazer a oração, em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Eu, a minha casa e a obra do Senhor. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Antes da oração, quero comunicar que a minha esposa permanece bastante doente, bastante enferma. Ela não tem condições há 3 anos e meio de se levantar sozinha, certo? E ultimamente está ficando mais fraca, debilitada. E isso durará até o dia que Deus quiser. É verdade. A oração da fé salvará o doente. Querido Deus e Pai, mestre amado, santo, poderoso, Tu sabes, Senhor, que há 68 anos atrás eu entreguei minha vida a Ti. Bendito, glorioso nome do Senhor. Tem passado por dificuldades, é verdade, caro, se não tivesse na Tua presença, tem que passar na cova dos leões, tem que atravessar o mar vermelho, tem que tirar a água da rocha. É assim o Teu procedimento conosco. Ninguém que sofre sai do sofrimento pior do que entrou, porque Deus está conosco para nos livrar de todo mal. Abençoa, Deus, a minha esposa, restaura a sua saúde, a nossa família, cada crente. Não esqueça de abençoar o nosso pastor presidente, o nosso pastor aqui de Mossoró e de região. Libera a tua bênção aos teus ungidos, para que implante o teu reino e o faça crescer até o fim da terra. Eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Márcio, chegou a hora, meu filho. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos cantar com muita alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos adorar a Deus. Fui pego de surpresa, né? O pastor Vicente ligou para a gente cantar este hino hoje. Eu não conhecia a letra ainda, mas estou com a cópia aqui. O irmão vai soltar o playback, você vai soltar a voz junto comigo para dizer que vai ter uma colheita muito grande de almas para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado e magnificado. Quando quiser soltar, pode soltar. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. De leste a oeste, deste tornam potiguar. As boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. Glória a Deus. Pelas cidades, dos distritos e valados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. E a Derby é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. Aleluia! É tempo, irmãos, de proclamar a salvação de Cristo. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. Santo é quem convence para mudar. E Jesus salva para a igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo o estado proclamando o Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, é chuva de salvação. É o ano da colheita e chuva de salvação. É o ano da colheita. Amém. Aleluia. Maravilha. Setor 3, louvando o nome de Jesus, pastor Ladgerd e todos os demais irmãos, sejam bem-vindos e vamos louvar a Deus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Iria ao Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral.
ele ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Brevemente estaremos ali cantando no lindo coral, glorificando esse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Irmãos, se ficamos em comunhão com Cristo, em comunhão, aleluia, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Para cantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos convidar aqui os nossos obreiros. Nós vamos orar para recolhimento dos dízimos e das ofertas. Cada um lembrando de que a promessa de Deus é de abençoar aquele que faz esse trabalho com alegria. Ninguém é forçado a nada. Deposite a sua contribuição satisfeito. Que o Deus da recompensa, Ele vai multiplicar mais e mais na vida de cada um dos senhores. Glória a Deus. Deixa eu convidar aqui o pastor. Amém? Salve com a paz do Senhor. Amém. Querido Deus, Pai eterno, queremos te agradecer, Deus, ter chegado na tua casa, ter ouvido a tua voz. Sim, Pai, te apresento, Deus, cada um, Pai, que vai dar o melhor ao Senhor na sua oferta. Aqueles que têm um desejo ainda se encontram desempregados, mas nós acreditamos e confiamos no Senhor Deus que vai abrir porta para o seu nome ser honrado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o setor de número 4. Louvando ao nome do Senhor, enquanto os irmãos fazem o recolhimento das contribuições. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus, passe a terra, mas a sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá.
medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. A voz de Deus bradar, dizendo sim, espere um pouco, que agora eu vou falar. Aleluia! Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou em sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Quer receber o nosso pastor e os seus auxiliares, acompanhantes nesta noite? Bem-vindo. Vamos dizer, olhando para ele, primeiro você diz: a paz do Senhor, pastores. Seja bem-vindo à nossa igreja. Deus lhe use para nós essa noite. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Martim, a palavra é sua.
aí o tempo é seu, o senhor aí agora é quem diz, como o senhor vai fazer, só Deus é quem vai determinar. Obrigado, Viu? pastor bispo. Eu me sinto honrado em estar aqui lhe auxiliando no que for preciso. Obrigado. Meus companheiros, pastores, obreiros, querida Igreja do Senhor Jesus, quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por estar com vocês hoje à noite aqui neste culto de doutrina, ensino, instrução da palavra de Deus. Louvo a Deus pelo pastor Francisco Cícero Miranda, há 13 anos trabalhando aqui, produzindo na obra de Deus, trabalho do Senhor, na obra missionária também, por sinal vai viajar a Cuba, vai dar todo o apoio ali ao trabalho transcultural naquele país. E louvo a Deus porque a Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte se destaca do Brasil como um estado que faz missões transculturais na África, na Europa, aqui nas Américas. E dou graças a Deus pela quantidade de obreiros missionários enviados por nós aqui no Rio Grande do Norte, afora aqueles que são mantidos em outros países, que se identificam por serem filhos com a própria cultura nacional e são mantidos por nós também. Isso é algo maravilhoso. Bem como falou o pastor Miranda, fui homenageado hoje na Prefeitura Municipal com a maior honraria do município, a medalha Prefeito Rodolfo Fernandes. Foi um momento muito bom, muito singular, e digo para vocês que a honra, a glória e o louvor eu tributo ao Senhor nosso Deus, unicamente ao Senhor nosso Deus. Eu posso imaginar, meus irmãos, aqui nós somos homenageados nas câmaras municipais, Assembleia Legislativa, pelos prefeitos, governador também, e enfim, a Assembleia de Deus se destaca no Rio Grande do Norte como o maior segmento evangélico que nós temos, e a cada dia cresce a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, e este ano estamos no ano da colheita, glórias a Deus. Nosso alvo é alcançarmos 50 mil almas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Nós temos aqui no nosso estado 3.563.000 habitantes e precisamos ir em busca destas almas para o reino de Cristo Jesus. Ano passado Deus colocou no meu coração em fazer deste ano 2025 o ano da colheita. E dou graças a Deus, irmãos, que toda a igreja está mobilizada no estado do Rio Grande do Norte, e segundo nosso departamento de evangelismo e missões, que coordena este trabalho, até agora houve uma comunicação de mais de 5 mil pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Mas a informação que eu tenho, que daqueles que ainda não informaram, não entraram no sistema ainda informando decisões, já ultrapassa a casa dos 10 mil decisões para a glória de Deus. Aleluia. E vamos alcançar este número em nome de Jesus, porque todo crente pentecostal é um evangelizador. Não pode ficar calado. Aonde ele chega, por onde ele passa, irmãos, o evangelho é pregado, Jesus Cristo é visto na sua vida, no seu comportamento, no seu testemunho. E isso é algo maravilhoso para nós. Louvado seja Deus. Celebramos agora os 107 anos da nossa igreja no Rio Grande do Norte. Houve na Câmara Municipal uma sessão solene em comemoração aos 107 anos da nossa igreja. Foi um momento muito bom, muito agradável. O plenário da Câmara estava lotado, superlotado. E na próxima semana nós teremos na Assembleia Legislativa uma sessão solene também em comemoração aos 107 anos da nossa igreja. Estaremos lá presentes a partir das 14h30. E enfim, meus amados irmãos, louvo a Deus, porque a Assembleia de Deus, ela cresce a cada dia no estado do Rio Grande do Norte, sob as bênçãos do Criador.
Deus tem nos abençoado maravilhosamente. Hoje, só de membros no estado, somos mais de 300 mil membros, para a glória de Deus. De pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, somos mais de 20 mil nesse estado. E dou graças a Deus, irmãos, porque até as nossas crianças evangelizam, pregam a palavra de Deus. Aleluia, é verdade. Nossas crianças, irmãos, lá na escola, seja a escola pública ou particular, as nossas crianças, elas testificam de Jesus dizendo o seguinte: eu não faço parte de comemoração ao carnaval, nem Halloween, nem festa junina. Nossas crianças são bênçãos, porque são instruídas em casa. Seus pais instruem suas crianças. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, é uma mensagem, é uma pregação da palavra de Deus feita pelas nossas crianças. Eu posso imaginar, em 1960, eu fui pela primeira vez à escola, ainda criança, a primeira vez na escola do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Caicó, e quando a diretora, as professoras colocaram as crianças perfiladas para o início do ano letivo, eles disseram: vamos fazer uma oração a Nossa Senhora para abençoar, a oração não, uma reza, a Nossa Senhora para abençoar o ano letivo. As criancinhas podem postar as mãos assim e nós vamos rezar. E eu, que era criança, 6 anos de idade, apenas evangélico ali, não postei minhas mãos. Então a professora foi até lá e disse: meu filhinho, você não vai rezar? Eu digo: não. Por quê? Porque eu sou crente. Vocês imaginam uma criança de 6 anos? E crente não reza não? Eu digo: não. E o que é que crente faz? Crente ora. E o que é orar? Eu disse: orar é falar com Deus. Minha resposta foi essa. E nós precisamos instruir as nossas crianças, irmãos. Elas precisam sair de casa, que é o núcleo de educação. Elas precisam sair de casa e ir para a escola, seja particular ou pública, para que elas testemunhem também o que ela aprendeu em casa. Isso que eu disse lá na escola, aos 6 anos de idade, eu aprendi em casa com minha mãe. Minha mãe era minha instrutora, minha educadora. E assim, irmãos, foi formatada o meu caráter dentro da palavra de Deus. E louvo a Deus porque passei pela escola primária naquele tempo, passei pelo ginasial, entrei no científico, naquele tempo tinha científico, técnico, e um outro curso também lá, clássico. Era o clássico, o técnico e o científico. Eu fazia o científico. Passei também por ali, chegou o tempo de ir para o exército, em plena ditadura militar. Fui para o exército e quando o capelão chegou para botar toda a tropa para fazer uma reza a padroeiro do Brasil, somente eu fiquei em pé. Todos se ajoelharam, somente eu fiquei em pé. Então o capelão perguntou: e por que esse militar ficou em pé? Aí um colega por trás gritou bem alto: é porque ele é protestante. Sabe o que o capelão disse? Disse: eu respeito sua fé, pode ficar em pé mesmo. E assim, irmãos, nós não podemos negar, nós não podemos retroceder diante daquilo que nós temos aprendido. Glórias a Deus. O crente é uma luz, por onde ele passa, irradia a luz do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu agora me lembro, isso já faz talvez uns 20 anos mais ou menos. Tinha um irmão aqui no Arraial, ele foi demitido da empresa e à noite ele teve a oportunidade e disse: meus irmãos, eu fui demitido da empresa depois de 4 anos e dou graças a Deus porque eu saí de lá e ninguém sabia que eu era crente. Eu disse: alguma coisa estava errada. Porque trabalhar 4 anos numa empresa e sair e ninguém saber que ele é crente, aí paciência. Porque, irmãos, o crente, aonde quer que ele chegue, até numa casa, num comércio, num supermercado, por onde ele passa, ele é um farol que irradia a luz do Evangelho. Ele fala, ele não fica calado.
Glórias a Deus. Então, dou graças a Deus, irmãos, porque fui homenageado, Deus seja glorificado em tudo isso, a honra, a glória e o tributo ao Senhor nosso Deus. Realmente um momento de emoção para a gente, mas a gente só tem que agradecer a Deus. Eu só agradeço a Deus, sabe por quê? Porque eu só sou o que sou por causa dEle. E você agradeça também, você só é o que é por causa dEle. Você só está aqui no culto esta noite por causa dEle, salvou a sua alma. Glórias a Deus. Então temos muito que bendizer e louvar o nome do Senhor. E em chegando aqui, dou graças a Deus pelo pastor Miranda, a nossa diretoria, esteve lá também nos honrando naquela oportunidade, glória a Jesus. E também, chegando aqui, encontrei aqui o pastor Zé Hermínio Pereira, aí completar 89 anos, e louva a Deus pela energia, pela força que Deus tem lhe dado, glórias a Jesus. Tem passado por momentos difíceis, complicados, mas Deus tem segurado na sua mão, tem abençoado maravilhosamente. O pastor Oliveira Rebouça também, já chegou aos 80, e graças a Deus, firme, forte, corajoso também, glória a Jesus. E aos demais aqui presentes, meus amados irmãos, louvo a Deus pelo pastor Dioclésio, já está com 90, né? 90 anos, pense num homem de fibra cristã evangélica, glórias a Jesus. Teve uma boa formação cristã e até hoje permanece, louvado seja Deus. Louvo a Deus pelos meus dois companheiros, pastor Josafá, pastor Abidênigo, irmãos, que têm estado ao meu lado, nessas viagens, por onde nós caminhamos aqui nesse estado, fora do nosso estado também, tem sido dois bons amigos, companheiros que Deus tem me dado para saírem comigo na viagem pelo sertão do nosso estado, e louvo a Deus pela vida de cada um deles, glória a Jesus. Pela vida também do nosso irmão Pedro Noronha estava aqui, né? Está ali, muito bem, irmão Pedro Noronha, graças a Deus, aceitou Jesus como Salvador e tem permanecido firme, graças a Deus. Irmão Maria Rufino, ali está, graças a Deus, uma bênção de Deus. Só estou citando a ausência aqui do irmão Zé Alves, né? Pessoa que eu quero muito bem, tenho muita estima também. Enfim, meus amados irmãos, por todos vocês, glória a Jesus, louvo a Deus por todos vocês. Só tenho que agradecer ao meu Pai Celestial pela boa amizade que nós temos aqui, esse amor fraternal que nos une, glórias a Jesus. Morei aqui 28 anos, cheguei aqui em 1984, minha filha caçula tinha apenas 3 aninhos, minha filha primogênita tinha 5 anos, e graças a Deus cresceram aqui, em tudo foram abençoadas pelo Senhor nosso Deus. Fabrícia veio, mas Liebe não puderam vir para o culto, porque Melinda, que é minha netinha, está com 3 anos, completou agora, ela dorme cedo e não pôde chegar até aqui. E também Caterine, uma bênção de Deus, é regente do coral jovem Rosa de Saron, ali no Templo Sede em Natal. E agora, há 2 meses, Deus nos deu um presente, nasceu Axa, glórias a Deus. Agora, dia 11, completou 2 mesinhos. Uma menina bonitinha, sabe, irmão? E meu netinho, o filho dela também, já está com 9 anos. Uma bênção de Deus. É um obreiro lá na igreja, trabalhando, paletó, de gravata, servindo a igreja. É uma bênção. E ele chega em casa e diz: olha, na minha escola vão celebrar a festa junina. Eu não vou para a escola hoje, não. Não vou porque eu não vou celebrar a festa junina. Os irmãos, vejam só como o caráter da criança é formado e lá na escola reflete o aprendizado. É verdade ou não é? É verdade, isso é algo muito importante. Dou graças a Deus pela minha família, Deus tem nos abençoado em todas as coisas. Cheguei aqui em Mossoró com 30 anos, hoje já estou com 72 e só tenho que agradecer a Deus. Porque, amados irmãos, já viajei muito, viagens internacionais de avião por esse Brasil também, aqui no oeste, alto oeste do nosso estado, meia-noite, 1h da manhã, né, pastor Zé Hermínio? A gente viajando na obra missionária, estradas perigosíssimas naquele tempo, 1900, década de 80, de 90, irmãos, não foi fácil,
enfrentamos até certas dificuldades aí nas estradas, mas em tudo Deus nos guardou. Glória a Jesus, em tudo Deus nos guardou. Me lembro de uma vez que eu vinha de Patu, e eu não sei quem foi, estou o carro atrás da gente e não foi fácil. Eu vinha com o pastor Dioclésio e outro pastor também, que não estou lembrado agora. Vínhamos nós três e realmente nós sabíamos que se tratava de um assalto, era algo assim muito perigoso. E quando deixei na Boa Vista os dois pastores e fiquei sozinho, cheguei ali na rua do Diocesano, o sinal fechou, quando o sinal fechou, o carro que nos perseguia passou e eu entrei ali pela 12 anos, dei umas voltas por lá para poder chegar em casa e finalmente no dia tomei conhecimento. 2 assaltos foram feitos na rodoviária antiga ali e eu fiquei pensando, como Deus nos deu livramentos. Só Deus do céu para nos livrar, irmãos. É verdade. Há fora outros momentos que passamos muito críticos também, mas eu digo para vocês, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glórias a Deus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Glórias a Deus. Louva a Deus, porque em tudo Deus tem me abençoado, tem me ajudado. Isso não significa dizer que não tenho enfrentado lutas, tribulações, aflições na vida. Não, tudo isso tenho passado, tenho enfrentado. Mas em Cristo, conforme lemos aqui na leitura oficial deste culto, nele, em Cristo, somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. Vencemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. De sorte que é sempre uma alegria no meu coração estar aqui com vocês. Se eu pudesse, eu ficava aqui um mês só para visitar os irmãos, só para visitar os companheiros aqui, nossos irmãos, com quem temos uma boa amizade, como tínhamos aqui também com as autoridades da nossa cidade também, com juízes, promotores, delegados, jornalistas, empresários, enfim, meus irmãos, é muito bom. O crente, onde chega, ele estabelece bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Pessoa que não quer se relacionar com o crente é pessoa hostil ao Evangelho. Esta aqui é uma realidade. Quando depender de vós, tende paz com quem? Com todos os homens. Quando depender de vós. Agora, quando não gostam porque você é evangélico, é crente, é pentecostal, aí já é outra coisa. Não é verdade? Uma vez eu ia passar aqui para a Estrada da Raiz, ia dirigindo sozinho, ia para o culto, para acolá. Aí um elemento lá num bar, olhou assim, me reconheceu, disse, eu ainda dou um tiro nesse pastor. Aí o outro estava assim, disse, você sabe quem é ele? Disse, sei quem é. É da Assembleia de Deus, eu não gosto não. Foi muito, sabe? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, depois a pessoa me contou. Na abertura da congregação aqui, não sei se os companheiros se lembram, aqui no Alto do Louvor, né? Nós colocamos um carro lá na abertura da congregação e tinha um marginal atrás dizendo, eu vou matar esse pastor. Aí tinha uns irmãos assim atrás, por sinal, o irmão Silvio também estava lá. Passou para o Senhor, né? Foi, né? O irmão Silvio está lá também. Está aqui? A filha? Ah, é a filha dele? Ah, está aqui, muito bem. Né? Seu pai foi um guarda-costas para mim, sabe? Foi. Trabalhou comigo na campanha Cristo Vive também. Foi uma benção, irmão Silvio, né? Então ele disse, você não vai fazer nada com o pastor. Ele disse, vou. Na hora que ele descer desse carro aí, eu vou pegar ele aqui embaixo, eu vou matá-lo. Aí eu fui avisado lá em cima, não desci por trás, desci pela frente, né? E finalmente, irmãos, depois ele disse, não, o que eu queria matar não era esse daí, não era outro. Sabe, essas coisas assim que acontecem. Mas eu digo para vocês, irmãos, nós estamos guardados pela proteção do céu em nossa vida. É Jesus quem nos protege, quem nos guarda. Glórias a Deus em todas as dimensões da nossa vida. Tem gente, deixa-me dizer para vocês, tem gente que não gosta de você só porque você é crente. Que se pudesse, fulminava a sua vida. Mas sabe o que acontece? É que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor de nós, rugindo como leão, querendo nos devorar. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar e para nos defender. Você precisa abrir os olhos espirituais para você entender essas coisas. Nós temos proteção do céu, irmãos. Temos proteção do céu. Eu não estou dizendo aqui que crente tem anjo da guarda. Não, não é isso.
mas nós temos a proteção do céu. Glórias a Jesus, é verdade. Aqui em Natal, na década de 60, me lembro de um testemunho lindo. Vinha o nosso irmão andando a pé numa comunidade rural aqui no Agreste, perto de Natal, sabe? Ele vinha cantando, Obra Santa do Espírito. Quem conhece aqui esse corinho, esse hino? Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Bom, ele vinha cantando, irmãos, e tinha um homem com um facão lá bem distante, assim, mais ou menos uns 200 metros, disse, aquilo é crente, e aqui eu não admito isso não. Estava com um facão na mão. Aí quando ele olhou assim, ia um soldado da marinha, todo de branco ao lado dele. E ele disse, vou nada, não vou de jeito nenhum. Foi. Aí finalmente ele decidiu ir lá onde o irmão está, chegou lá e disse, cadê aquele soldado da marinha que veio com você? Ele disse, que soldado? Eu vinha sozinho. Ele disse, não, você não vinha só não. Eu olhei e vi um homem todo de branco ao seu lado, que parecia um militar da marinha. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos proteção do céu. Você sabe, você pode pensar quantos livramentos Deus deu hoje a você? Quantas armadilhas o diabo preparou para você? E eu vou usar uma língua aqui sertaneja, que eu trabalhei com isso, eu sei o que é isso. Quanto fojo, sabe o que é fojo? O diabo preparou para você cair, e Deus não permitiu. Deus não permitiu. Você tem proteção, você tem segurança do céu, sabe? Por isso, vale a pena a gente ser crente, servir ao Senhor, trabalhar para Deus. Você só não pode ficar em casa de braços cruzados, não, de forma alguma. Tem que sair, tem que desencruzar os braços, abrir bem a sua boca, e eu cheirei, diz o Senhor, e pregar a palavra de Deus. É verdade, temos que fazer isso, irmãos. Temos que sair, estamos no ano da colheita, vamos pregar, vamos anunciar. O que o mundo está precisando hoje, irmão, não é de tecnologia, não. Não é de ciência, não é de filosofia, não é de dinheiro. O que o mundo está precisando hoje é de Jesus Cristo, nosso Senhor. As almas estão cada vez mais vazias, porque não tem Deus na vida. Por esta razão é que os casamentos não estão dando certo, o número de divórcios tem crescido muito, filhos abandonados por aí, não tem sido fácil. Temos visto aí pessoas cometendo suicídios, pessoas vazias por aí afora, irmãos. Apesar de ter tudo, carro novo, carro importado, dinheiro, investimento nas bolsas, enfim, casa boa para morar, tudo isso, mas o coração está vazio. Já dizia Santo Agostinho que o coração do homem está vazio, ele vive em total dependência enquanto não encontra Deus nosso Senhor. Esta é uma verdade. O homem anda em busca de paz, mas paz só se encontra com o príncipe da paz, Jesus Cristo nosso Senhor. Esta é uma grande realidade. Então dou graças a Deus, meus irmãos, por estar aqui neste culto de doutrina, ensinando a palavra de Deus. De uma coisa eu estou bem certo, que o que não falta na Assembleia de Deus é doutrina, é o ensino da palavra de Deus. Hoje muita gente já não quer mais ouvir a doutrina. Aliás, já tem muita gente por aí, eu não estou falando aqui dos agnósticos, dos ateus, mas eu falo aqui até de certos pastores que estão envolvidos com a teologia da missão integral. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Tem gente aí, irmãos, desprezando a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia foi produzida pelos homens, que a Bíblia apenas contém algumas palavras de Deus, coisa desta natureza. Mas para nós, este livro chamado Bíblia Sagrada é a inerrante, infalível, completa, inspirada e eterna palavra de Deus. Glórias a Deus, porque tudo que está aqui neste livro se cumpre. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala e ele cumpre com aquilo que ele falou. Por esta razão, irmãos, é que nós estamos trabalhando
estimulando, por exemplo, a escola bíblica dominical. Nós temos a EBD em síntese. Nossos comentaristas vêm, em Natal já vamos para a 33ª e aqui em Mossoró para a 9ª edição da EBD em síntese. O que queremos? Tudo isso, que a nossa liderança esteja fortalecida na palavra de Deus, na palavra do Senhor, porque hoje há muitos questionamentos a respeito da sã doutrina, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós somos apologistas, nós somos defensores da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Ninguém fica calado diante de uma acusação e dizer que essa doutrina é de homens, que este livro não é inspirado, que a Bíblia foi apenas formada pelos homens. Não, nada disso. A Bíblia, irmãos, ela foi escrita por cerca de 40 autores, homens que escreveram, ou seja, foram os escritores, mas o autor só existe um, que é Deus nosso Senhor. O autor da Bíblia é Deus. A inspiração é do Espírito Santo, que é o fiel intérprete das Sagradas Escrituras. E o tema central das Escrituras é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nisto nós cremos. Por essa razão é que estamos estimulando os irmãos que façam sua inscrição na EBD em síntese. Queremos ver a liderança da nossa igreja bem fortalecida na palavra de Deus. E na Assembleia de Deus, vocês sabem, nós temos toda sexta-feira o culto de doutrina. Culto de doutrina. Nas congregações, geralmente é na terça ou na quinta-feira também. Culto de doutrina, ensino da palavra de Deus. E outra coisa também, a escola bíblica dominical, que trimestralmente nós temos a revista, temos o livro de apoio, ensinando aos nossos amados irmãos a palavra de Deus, nosso Senhor. Queremos ver uma liderança bem fortalecida na palavra de Deus, até porque nossa geração, ela vai passando, uma geração vem, outra geração vai, diz o sábio Salomão. Mas precisamos preparar essa nova geração de obreiros. Por quê, amados? Porque esta geração passa. Como no Rio Grande do Norte, nós já tivemos 16 pastores presidentes. 16 pastores presidentes. 3 interinos, que foram o missionário Eurico Baxter, 1959, o pastor Edmar Rosa Gomes, que já dorme no Senhor também, 1998, com a passagem do pastor de saudosa memória João Gomes da Silva para a eternidade, e 2012, o pastor Israel Caldas, que estava interinamente, e eu assumi como 13º pastor presidente. Ou seja, irmãos, uma geração vai, outra geração vem. Essa aqui é a verdade. Deus me guarde, eu estou aguardando Jesus Cristo voltar a qualquer momento. Você está aguardando também? Se alegre nisso. É verdade. Olha, irmãos, os acontecimentos mundiais nos mostram que Jesus não tarda a voltar. Você veja o que aconteceu agora, sexta-feira, ontem. Israel atacou o Irã. O Irã hoje enviou mísseis, drones, e já está preparando até armas nucleares. A Rússia está dando toda a cobertura a isso. Enfim, as nações estão já numa terceira guerra mundial, ideologicamente falando. A qualquer momento nós podemos entrar numa guerra bélica. E eu digo para vocês, isso é apenas o início. A igreja de Jesus, ela não há de passar pela grande tribulação, de forma alguma. Sabe por quê? Porque a promessa que Jesus Cristo fez ao pastor da igreja em Filadélfia foi esta: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. É o Senhor quem diz isto. E de sorte que os sinais preditos, prenunciados pelo Senhor Jesus estão em pleno cumprimento. Está aí a agenda da ONU 2030, estão acelerando mesmo. E estamos vendo, meus amados irmãos, o empenho que a Organização Mundial das Nações
está fazendo para destruir o cristianismo. Mas deixe-me dizer para vocês, o cristianismo nominal, ele pode se juntar a um movimento ecumênico para formar aquela mulher lá do Apocalipse, capítulo 17, que está montada sobre a besta, vestida de escarlate, com um cálice na mão, de bêbada, para embriagar as nações. Mas a igreja de Jesus, viva, purificada pelo sangue da cruz, aleluia, ela está aguardando o arrebatamento que pode se dar a qualquer momento. Nós estamos aguardando, louvado seja Deus. Mas enquanto isso, vamos trabalhar, vamos pregar, vamos ganhar almas para Jesus, vamos preparar novos obreiros para a obra do Senhor Jesus, vamos investir na obra de Deus, vamos investir na obra de Deus. E quando eu falo aqui investimento, não é somente o seu serviço, de você falar, de você pregar, de você evangelizar, não. Investa também seus recursos, seja um bom dizimista, seja um bom ofertante, abra bem os olhos e veja que nada você vai levar desta terra para o céu. Disse o patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente pensando aí, irmão, só nos bens terrenos, no que tem, fazendo grandes investimentos aí, pensando somente nessas coisas. E eu pergunto, e para a obra de Deus, o que é que está fazendo? Me lembro de um grande empresário britânico, que ele investiu tanto nas empresas dele, e finalmente chegou o momento que o médico disse: você vai ter só 3 meses de vida. Ele disse: o quê, doutor? Você vai ter somente 3 meses de vida. Ele baixou a cabeça, retirou-se do consultório médico, olhou para o carrão bonito, já não viu mais aquela beleza. Chegou em casa, já não viu mais a beleza da casa, seus móveis, sua mansão. Sentou-se na mesa, baixou a cabeça. A esposa chegou: meu filho, o que é que você tem? Ele disse: eu vou morrer. Investi tanto nas empresas, tive tantos lucros, mas o que me pesa a consciência é que não investi nada no reino de Deus. Não sustentei um missionário, não contribuí com a obra de Deus, com a igreja, e isto me bate a consciência. É uma grande verdade isso, irmãos. Sabe de uma coisa? O que você tem, o que nós temos, aliás, não é nosso. Nós somos apenas administradores. Administradores, saibamos disso. É Deus quem nos dá. Nada trouxemos e nada levaremos. Vamos partir um dia daqui, por ocasião até do arrebatamento. Vamos partir. E tudo que a gente juntou, tudo que a gente trabalhou, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar, ninguém vai levar nada. Agora, o que vai contar, para efeito de galardão perante o tribunal de Jesus Cristo, é o que você fez pelo reino aqui neste mundo. É verdade, esta é uma realidade. Devemos ter essa consciência. Meus amados irmãos, as horas passam-se rapidamente. Teria muito o que falar aqui esta noite, dentro deste assunto, mas eu, convidado pelo pastor Miranda, o pastor hoje à noite no culto aqui, eu fui ler a palavra de Deus e meditando, fazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Enquanto esse texto aqui, elaborei um pequeno esboço. No primeiro livro de Reis, no capítulo 18, e o versículo 21, se você quiser abrir a Bíblia, pode ler. Eu prometo a você que às 21 horas nós estaremos encerrando. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando, guarda essa frase, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu nada.
Meus irmãos, o rei do norte estava vivendo um momento crítico. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, filha de Etibaal, e ela trouxe para Israel e implantou o baalismo. E verdade é que era uma mulher manipuladora. Seu marido obedecia todas as suas orientações. Ele conhecia a lei, ele conhecia o Deus de Israel, mas deixou-se levar pela esposa Jezabel, e ela, irmãos, juntou após si 400 profetas, num total de 850, os profetas de Baal, os profetas de Azera, e implantou o baalismo no reino do norte. E o povo, irmãos, se voltou exatamente para Baal, crendo que Baal era Deus. Aí Deus levanta quem? O profeta Elias. O profeta Elias. O profeta Elias se levanta nesse contexto social de tanta idolatria, irmãos, e começa a falar as palavras do Senhor. Primeiramente, vindo uma seca de 42 meses, para que o povo pelo menos reconhecesse que Deus é o Senhor que prepara as nuvens nos céus e faz cair a chuva sobre a terra, e não Baal. Glórias a Jesus. Mas mesmo assim, o povo não se voltou para Deus, mas agora, sob a inspiração do Espírito Santo do Senhor, Elias se apresenta a Acabe e pede a ele para juntar os profetas de Baal, de Azera, e levar ao Monte Carmelo. E assim foi feito. Lá estava uma multidão de profetas, 850 profetas, afora o povo que havia se juntado ali. E Elias confronta não somente o rei Acabe, mas confronta os profetas de Baal também e o povo que estava ali presente. Então Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, esses dois pensamentos, Baal é Deus, mas o Deus de Abraão também é Deus. O povo estava exatamente nessa oscilação. Cochear, vocês sabem, num coxo, né? Ele vai em cima e vai embaixo andando. Assim estava o povo, estava mancando. O povo estava indeciso. Quem é Deus? O Deus de Israel ou o Deus Baal? O povo estava confuso naquele momento. Então Elias chega, irmãos, sob a providência de Deus, e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se é o Senhor, Deus, seguiu. E o povo ficou calado. Ou seja, o povo estava em cima do muro. Nem estava com o Deus de Israel e estava voltado para Baal, mas agora, diante do desafio de Elias, o povo fica calado. Porque eles sabiam que Elias era profeta do Senhor. Glórias a Deus. E verdade é que, irmãos, o teste chegou. O teste chegou. Desafia os profetas, dizendo para ele: vocês construem um altar, e vocês coloquem um novilho, um animal em cima, e vocês roguem a Baal. Se Baal responder com fogo, ele é Deus. Se não, eu vou fazer o teste também. Vou construir um altar, colocar o sacrifício em cima e vou clamar ao meu Deus, ao Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Glórias a Deus. Então os profetas de Baal, irmão de Azera, colocaram o sacrifício em cima do altar e começaram a clamar: Baal, Baal, responde-nos, Baal. Baal, manda fogo, destrói esse sacrifício, Baal. E não havia resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Aí Elias começa a zombar dele: não, vocês clamam mais alto. Pode até ele estar dormindo, tratando de algum negócio por aí, clame mais alto aí. E eles clamaram até meio-dia e não houve resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Agora veja só, chegou o momento de Elias. Elias preparou o altar, restaurou o altar, e agora chegou o momento. Sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias
se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aleluia, Deus de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor em Israel. Aleluia. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que tinham ao redor do altar. E todo o povo clamou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. O Deus de quem somos e a quem servimos. O Deus que nos deu a vida. O Deus que nos amou e entregou seu Filho para morrer por nós. É o Deus a quem nós adoramos. A quem servimos de todo o nosso coração. Não adianta estar oscilando. Tem muita gente hoje, irmão, claro que não é mais o Deus Baal, que ali foi para o Oriente e hoje já quase não existe mais quem o adore. Mas a verdade é que existem muitos Baalins hoje. E tem muitas pessoas oscilando entre dois pensamentos. Um inclinando-se para a igreja e outro para o mundo. Fica num canto e no outro. Fica cocheando entre dois pensamentos. Querendo agradar a igreja, a Jesus, e querendo agradar o mundo também. É preciso tomar uma posição. Ou você é igreja ou é mundo. Não adianta estar na igreja, com a Bíblia na mão, dando dízimo, tomando a Santa Ceia, mas lá fora, a vida é completamente diferente. Deus não tolera esse comportamento de forma alguma. E eu deixa eu dizer para você, olhe, tem que marcar posição. Ou é salvo ou é perdido. Ou é salvo ou é perdido. Ou é igreja ou é mundo. Ou é luz ou é trevas. Não há outra alternativa. Nós temos que tomar uma posição, amados. Nós conhecemos o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Deus que se manifestou aos nossos pais. O Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Aleluia. É Ele que está conosco, com a igreja. Pelo Espírito Santo que a nós nos foi dado. Glória a Jesus. E disse Jesus, enquanto no seu ministério ensinando: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, amados irmãos, nós vemos aí o mundo que é hostil, o mundo que é contrário à igreja do Senhor Jesus. Quando você viu um crente de braços dados com o mundo, não é o mundo que está errado, não, é o crente. Porque o crente está no mundo, mas o crente não é do mundo. Sabe? Você convive com pessoas aqui neste mundo, mas você não faz parte exatamente dos seus pecados, das suas filosofias, das suas ideologias, nada disso. Você está, como diz o apóstolo Paulo, que ele nos tirou do império das trevas, que é o mundo, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glórias a Deus, é verdade, o nosso testemunho deve ser autêntico, glórias a Jesus. Realmente este mundo, amados irmãos, é hostil a Deus. Por isso João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Aí eu posso trazer aqui à memória o que diz Tiago, irmão do Senhor, no capítulo 4 e o versículo 4. Olha o que é que ele diz: infiéis, não sabeis
vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É verdade. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá. O mundo estará aí, com as suas ofertas, com as suas oferendas. O mundo está aí com as suas fantasias, com as suas filosofias enganosas, suas ideologias pecaminosas que ferem a sã doutrina que Deus falou na sua palavra. O mundo está aí, irmãos, soberbo, orgulhoso, não quer saber de Deus. E nós não precisamos nos misturar e copiarmos este modelo para nós de forma alguma. Eu já ouvi alguns crentes dizer: não, pastor, o senhor tenha paciência, porque agora é assim mesmo. E eu pergunto a vocês: Deus mudou? Jesus Cristo mudou? O Espírito Santo mudou? A Bíblia mudou? Não, e por que é que eu vou mudar? O mundo está em constante mudança, e mudanças velozes. É lamentável isso. A gente vê a multiplicação do pecado, e com o advento da internet, ainda mais, que a gente pode observar. Tem crente hoje que passa mais tempo na internet do que no altar da oração. Tudo que sai ali de fake news, ele acha que é verdade. Eu digo para vocês, a verdade está aqui na palavra de Deus. Segure-se nessa verdade, na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor, mas lá na escola, lá na empresa onde eu trabalho, lá no comércio onde eu estou trabalhando ali, pastor, a gente tem que ser diferente, a gente tem que se adequar ao ambiente social, porque é isso mesmo. É isso mesmo? Não, você é diferente. Enquanto o mundo está em trevas, você está na luz. E Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Glórias a Deus. O crente que tem Jesus, irmãos, por onde ele passa, na faculdade, na escola, na empresa, no poder público, onde quer que seja, a luz está brilhando. Está brilhando. Jesus aparece na sua vida. Sabe por quê? Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo na nossa vida agora. Glórias a Deus. Só há duas maneiras de viver, na igreja ou no mundo. Uma vida dupla não agrada a Deus. Uma vida dupla, repito, não agrada a Deus. Foi por esta razão que Elias disse para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Não é mais hora de ninguém estar dormindo. Não é mais hora de ninguém estar acomodado com o mundo. Não, levanta, resplandece a tua luz. Levanta-te, põe a trombeta na boca e apregoa que há salvação em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Disto nós temos consciência, meus irmãos. Veja só o patriarca Jó, que viveu lá no tempo do patriarcado, o tempo do patriarca Abraão, um pouco antes do que Abraão. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse com muita precisão: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, eu tenho consciência, estou convicto, estou certo que o meu Redentor vive. Glórias a Deus. Posso ver também o apóstolo Paulo. Glórias a Deus. Um homem que saiu do judaísmo, se converteu ao cristianismo e agora escreve com muita precisão dizendo: eu sei em quem tenho crido. Glórias a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Tem que tomar uma decisão. Lembram-se de Josué? Quando entrou na terra prometida, o povo estava ali envolvido com os deuses cananeus, mas ele levantou-se e tomou a decisão e disse: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais além do rio, ou aos deuses dos cananeus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem que tomar uma decisão.
Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar nesses dois pensamentos. Não. Toma uma decisão. Seja um crente fiel. Seja um crente obediente. Ande de conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus. Leia, medite e pratique a palavra de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque não é o pastor Miranda que vai dar conta da sua vida. Não sou eu que vou dar conta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É você. Glórias a Deus. E nada melhor para nós cristãos, irmãos, do que andarmos com uma consciência em paz diante de Deus e diante dos homens também. Por isso Jesus Cristo disse: brilhe a vossa luz. Diante de quem? Dos homens. Brilhe, brilhe. Glórias a Deus. Pode alguém lhe odiar? Vocês pensam que foi fácil para Jesus? Foi não. Jesus, quando começou seu ministério, os opositores se levantaram contra ele, quiseram prendê-lo, quiseram matá-lo, mas Jesus, irmãos, não voltou atrás de uma palavra sequer. Glórias a Deus. Foi firme. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, enfim, irmãos, aquela casta religiosa se levantou contra Jesus, mas Jesus Cristo se manteve firme. Glórias a Deus. Ensinou, pregou a palavra de Deus. Aleluia. E esta é a nossa missão também. Vamos pregar, a exemplo do profeta Ezequiel, que Deus levantou como profeta para profetizar os cativos lá em Babilônia. Ele disse, pela orientação de Deus: pregue a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas eles hão de saber que houve um profeta no meio deles. Glórias a Jesus. Esta é uma realidade que estamos vivendo. Glórias a Deus. Podemos, na verdade, ser verdadeiras testemunhas, verdadeiros crentes em Jesus Cristo nosso Senhor. E sabe de uma coisa? E daquelas 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí vem o noivo, saíram ao encontro. Só entrou para o banquete quem tinha azeite na sua lâmpada. Este azeite não é outra coisa, é a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Portanto, tomemos o conselho, a ordem do apóstolo Paulo, que diz: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, que há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. O momento nos convida, meus irmãos, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, não tem diabo que resista a ele, não tem demônio que pare diante dele. Glórias a Deus. Porque temos tomado essa decisão, esta posição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tanto vocês que estão aqui esta noite no templo sede da nossa igreja aqui em Mossoró, vocês que estão nos assistindo pela televisão, que estão nos ouvindo pela Rádio Libertadora, considere estas palavras, pratique esta palavra, viva esta palavra, porque a vitória é de quem permanecer fiel até Jesus Cristo voltar. Deus abençoe a todos maravilhosamente. Não esqueçam de orar por mim. Preciso muito das orações de vocês. Minha missão, ela é muito pesada, de viagem, de problema para resolver, de muitas coisas nesse estado, fora do estado, mas de uma coisa estou certo, que em Jesus Cristo sou mais do que vencedor. Glórias a Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dia 29 eu estarei aqui na EBD em síntese, em nome de Jesus. Eu espero que você faça a sua inscrição e venha participar da EBD em síntese, que você vai investir no ministério que Deus entregou a você, que Deus confiou a você. Faça isso, porque enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. Glórias a Deus. Lá na igreja que eu nasci, na fé, na cidade de Sobral, no estado do Ceará, tinha um irmãozinho que, numa palavra como essa, ele dizia assim: eu acho é bom. Graças a Deus. Eu acho é bom, graças a Deus. Obrigado ao nosso pastor. Amanhã ele vai estar em Caraúbas,
pastor José Hermínio Pereira vai estar oferecendo um culto em ação de graças lá em Caraúbas, pelo seu aniversário, pelos seus 89 anos, e vai ter também lá um almoço, e eu não posso ir, já me desculpei com o pastor Hermínio, eu tenho um compromisso na cidade de Caicó, e o pastor Martim também tem, mas eu vou pregar antes dele, ainda bem, viu? Vou pregar antes dele, viu? Porque para pregar depois já é mais difícil, viu? Glória ao nome de Jesus, né? Então, graças a Deus, eu tenho que chegar primeiro, vou almoçar no caminho, no sentido de, no trajeto, passando numa das cidades, eu vou ter que parar para almoçar. O pastor Zezinho também vai comigo, nós vamos estar lá em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, pastor Josafá Aquino, Lourenço de Aquino, é quem vai orar, agradecendo a Deus, e o nosso pastor ministra a bênção apostólica. Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Oremos, Deus amado, que está nos mais altos céus. Agradecido a Ti, Senhor, estamos nesta noite, depois de ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra falada esta noite possa ter encontrado lugar em nossos corações. Assim, meu Deus e meu Pai, nos despede em paz para os nossos lares, nos livrando de todo mal. Tudo aquilo que venha, Senhor, prejudicar a nossa vida material e espiritual. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém. A bênção apostólica, com toda reverência e temor a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Tenha uma noite muito abençoada.